Quem são as pessoas que estão aqui na frente? Boa tarde a todos. Eduardo, você me ouve bem? Sejam todos bem-vindos à nossa empresa. Eu me chamo Marcos Vinícius. Eu sou um dos responsáveis pela Consist. Esse é o 13º evento que nós realizamos esse ano. Sexta-feira 13, 2013. E eu sempre escolhi o número 13. Sempre me deu muita sorte. Muita sorte. Vários campeonatos eu ganhei com a camisa 13. Os nossos lanchinhos... Bom, esse é o evento de número 288 que realizamos ao longo desses 28 anos. Os nossos eventos, os nossos lanchinhos são 3x3. Os primeiros 3 são os focos, bem definidos. Primeiro, a nossa equipe. O normal aqui é ser diferente. Queremos fazer cada dia diferente. Cansa muito, mas enobrece o espírito. Dá um trabalho. Segundo, os nossos clientes, aqueles que pagam as nossas contas. Ou você carrega o cliente no colo, ou alguém vem e carrega. É assim. Terceiro, retribuir para o mercado, certamente, uma boa fatia de tudo que ela nos dá. E nos dá muito. Os outros 3 grandes objetivos. Aprender todo o tempo. Aqui nessa empresa se lê muito. E cada vez vai se ler mais. Segundo, celebrar a vida. É para isso que nós estamos aqui. Eu adoro as sextas-feiras. E terceiro, construir uma rica rede de relacionamento. A nossa Valeouro em pó. Eu tenho certeza absoluta disso. Aí está o nosso site. Adoro o nosso site. Cada dia é melhor. Mais rico em conteúdo. Cada dia mais bonito. Cada dia com mais funcionalidades. Também no nosso site estão registrados os nossos lanchinhos. Nós criamos uma TV, a TV Consist, e como temos feito, estamos transmitindo via web. E está tudo gravado aí. Também no nosso site está o carro-chefe, o principal produto nosso. É um produto revolucionário. Revolucionário, inclusive, no slogan. Está aqui. Estamos aqui para sermos muito felizes. E como disse Dona Canô, só os corajosos são felizes. É preciso ter coragem. Pode sentar. Quer dizer que vocês foram os primeiros a chegar para marcar o lugar, né? Adorei essa. Nós vamos passar agora a 2 pequenos vídeos com depoimentos exatamente sobre o XTR. Por favor, Moisés. Sou Xavier Candari. Fiquei encantado com a Consist. Não só com a solução XTR, mas com tudo que vocês fazem aqui. Estrutura, instalações, as reuniões de lanche. Vocês são pessoas boas, que ficaram na minha memória e que nos atendem com qualidade e competência. Quando lembro da Consist e do XTR, lembro de excelência. Como empresário, penso como um banco de dados dessa grandeza traz retornos para as empresas. A campanha de vendas da Blazer foi realmente um sucesso. Revi pessoas que há muitos anos eu não via. Muitos amigos retornaram à loja. Os resultados da campanha de e-mail foram muito bons e confirmaram a qualidade do trabalho da Consist. Mas tudo isso, eu penso que não seria feito sem uma grande equipe de cabeças pensantes, lideradas por Marcos Vinícius. Parabéns a vocês. Já fica muito generoso. Olá, sou Ana Martins, consultora imobiliária há 7 anos. O XTR tem 1.001 funções que geram muito bons resultados na comercialização de imóveis. Já usei o rico meio dessa poderosa ferramenta muitas vezes e com sucesso. A Consist elabora as campanhas cuidadosamente, com muita criatividade,
para que as pessoas se encantem e se envolvam com o empreendimento. O retorno é surpreendente. Vivo a cada campanha e fico feliz com a quantidade de pedidos de informações que recebo e, mais ainda, quando fecho uma venda. Você precisa conhecer o serviço da Consiste e usar o marketing direto do XTR. Você vai se surpreender. Olá, sou Ana Martins, consultora imobiliária há 7 anos. Desculpe aí a nossa falha. Isso foi para ver se vocês estavam prestando atenção. Vamos lá, Moisés? Mas todo lanchinho tem uma palavra. E aí está sempre o início do grande desafio de fazer diferente. Dessa vez, mais do que uma palavra, nós escolhemos um ícone. Não está bom assim? A palavra gordinho? Dá para ver daí? Dá para ir, meu? Encontramos uma fórmula mágica, melhor do que qualquer operação. Olha só. Gostaram? Vou repetir. Olha que fórmula fantástica. De gordinho para gordilho. E para fazer a apresentação oficial, uma pessoa que eu conheço há muito pouco tempo, uma pessoa que nós gostamos muito, virtuoso, que está sempre com um sorriso nos lábios e só fala de coisas boas. Eu nunca vi nada diferente disso. Vem para cá, Harold. Toda sorte. Obrigado, Marcos. Okay. Boa tarde a todos. Confesso que é um prazer enorme estar aqui e um presente da Consiste para apresentar a doutora Sandra Gordilho. Agradeço a Marcos Vinícius, agradeço a toda a Consiste, na pessoa de Marcos Vinícius, Jorge, Moisés e todos os seus colaboradores. Para vocês, para ter uma palestra com a doutora Sandra Gordilho, e aqui está a sua secretária, que é o seu braço direito, Yasmin. Doutora Sandra é médica endocrinologista, especialização em nutrologia, experiência e vivência nos Estados Unidos, no Mayo Hospital. E o resultado da palestra, não precisa eu estar falando tanto do currículo dela. O resultado da palestra é que vocês verão a capacidade e a luz dessa médica. Porque ela pensa em tratar a doença, mas também restabelecer o paciente com um pensamento holístico, um pensamento humanitário. Ela já atendeu, como eu falei, milhares de pacientes e, no final, vocês verão o resultado disso tudo. Com vocês, uma boa palestra. Aproveitem bem. Doutora Sandra Gordilho. Por favor, doutora Sandra. Gente, obrigada pela presença de vocês aqui. É um prazer aceitar esse convite e adorei a imagem, né, de um emagrecimento tão fácil, do jeito que foi mostrado, achei fantástico. Bom, gente, eu montei essa apresentação para me ajudar a pontuar algumas linhas e tentei colocar o mais prático possível do entendimento geral de como as coisas funcionam, mas tentando ao máximo atender a ideia de passar informação e passar o que eu sei. Então, a gente vai começar falando da alimentação, saúde e vida. Minha crença na alimentação é minha crença pessoal, porque eu vejo as pessoas se transformarem dia após dia com a alimentação, seja de acne, de TPM, de colesterol, de obesidade, e não só melhorando da doença, mas restabelecendo até muito da autoestima. Pode entrar, gente, tem lugar aqui para sentar, pode passar. Então, existe uma nova concepção sobre alimentação. Desde pequenos, nós somos alimentados diariamente.
sem perceber. A criança, quando chora, está com fome, né? E pai e mãe coloca comida. Então, a criança ela é colocada sempre como um bebê que não tem informação e não passa informação para os pais, e sempre vai ser administrado comida para essa criança. Então, ela nutre os medos, as inseguranças, as tristezas, as angústias que criança tem, isso, sempre com comida. E aí a gente passa crescendo, e nós continuamos a fazer isso com nossas vidas. As pessoas que muitas vezes estão tristes comem, estão alegres comem, só que a gente não foi educado desde pequeno para fazer esse tipo de alimentação, e fazemos de forma desequilibrada. Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho com uma escola que as crianças pulavam o café da manhã ou tomavam um todinho e saíam de casa. Isso, inclusive, estava interferindo no aprendizado dessas crianças. Então, como isso é importante, ensinar as crianças a se alimentar desde pequena, para no momento que a gente cresça, a gente consiga ter essa noção do que é uma alimentação saudável, o que é uma alimentação boa para a gente. Isso não quer dizer que, com isso, você vai ter aquela coisa escrava. A alimentação equilibrada não é uma coisa estática, é uma coisa em movimento. Não é porque você gosta de tomar um vinho, como a gente estava falando, ou a gente gosta de comer um chocolate, que isso vai desequilibrar a sua alimentação. Se sua base é boa, o extra, ele entra apenas como extra, e não como uma coisa que vai denegrir tudo que você vem fazendo. E quando adultos, a gente tem uma série de doenças que já são apresentadas pela alimentação errada. Interessante que as crianças hoje, elas utilizam mais aparelho ortodôntico, você pode perceber nas ruas, porque as crianças não estão mastigando. A maior parte das alimentações estão pastosas, e isso tem alterado a formação da mandíbula, porque é milkshake, é sanduíche, então isso não dá a formação óssea, no caso, para a criança. Quais são as doenças muito relacionadas com a alimentação que hoje a gente conhece? A hipertensão, as doenças cardiovascular, obesidade, colesterol alto, artrose e TPM. É interessante que hoje o colesterol ele já não vem sendo dado tanto pelo excesso de gordura, mas pelo excesso de carboidrato que a pessoa come e termina transformando em gordura. Isso a gente tem de um lado. E, por outro lado, a gente tem um prazer de beber um bom vinho, de estar no restaurante, de estar na companhia com os amigos, de estar no barzinho, tendo uma boa refeição gourmet. Como é que a gente pode equilibrar essa ideia do gourmet que seja saudável? Isso é um desafio, mas é um desafio possível. Hoje, se consegue comer de uma forma saudável em qualquer lugar que você esteja, desde quando você consiga identificar o que está comendo, né? Porque às vezes não dá para identificar uns bolinhos, um caldinho que dá para interpretar, tentar interpretar o que tem dentro. Então, como adotar uma nova dimensão de alimentação que tenha esse conceito de ser prazerosa e saudável ao mesmo tempo? Bom, primeiro, os alimentos vêm sendo cada vez mais modificados. Então, vamos entender a forma que esse alimento chega para a gente. Primeiro, através dos processos industriais. Hoje foi interessante no consultório que a paciente, ela dizendo, doutor, eu como uma barrinha de cereal para ir para atividade física, eu como tão certo e só faço engordar. Eu digo, você tem a barrinha na sua bolsa? Ela pegou a barrinha. Quando a gente foi ler os ingredientes da barrinha, a barrinha light dela continha 5 tipos de açúcares. Dextromalstrose, glicose, de milho, açúcar invertido, açúcar mascavo, então assim, glicerina, eu digo, olha, sua barrinha até explode, tem até glicerina dentro. Então assim, as pessoas acham que estão fazendo uma alimentação saudável, escolhem alimentos, que a embalagem é lindíssima, e aí botam 80 calorias, que é um termo inclusive em desuso, e esquecem de ver o que realmente elas estão comendo. Então, ter o máximo de cuidado com os processos industriais. Há outros processos químicos, como a margarina, por exemplo, que a margarina, em natura, ela não existe no nosso meio. O óleo ele só existe na forma líquida, que é o óleo vegetal. De gordura sólida, só existe a gordura animal. Então, a margarina é uma coisa criada em laboratório, que vai ter estabilizante, edulcorante, anilina, e mais difícil, inclusive, de ser metabolizada do que a manteiga, já que nossa genética de nosso corpo não considera aquilo como alimento. E a outra coisa que anda me metendo medo é os agrotóxicos. Eu tive há pouco tempo a oportunidade de fazer uma matéria sobre agrotóxicos e tive que estudar muito.
E assim, não existe coincidência nem sinergia. Eu acho que o mundo ele é uma energia perfeita em movimento, né? Então, chegou um paciente para mim com câncer de pulmão. Ele tirou o ápice de pulmão e 3 costelas já de metástase. E o motivo do câncer dele foi agrotóxico. Ele é agricultor, lida diretamente na lavoura. O filho dele teve e ele teve também. Por que isso? Porque o agrotóxico é uma substância que você tem que utilizar o saco, lavar 2 vezes para poder devolver o saco, você tem que utilizar uma roupa especial para você vestir, para você não estar em direto contato com o agrotóxico, para você não ingerir, nem ter contato com a pele, para não ter intoxicação. E as pessoas andam perdendo a mão no agrotóxico, até porque existe uma falta de educação e instrução daquele alimento que, hoje, até a banana já está com gosto diferente do que ela realmente tinha. E a ideia da Whole Food, né, gente? Eu fui, né, tive há pouco tempo fora, e assim, cheguei na Whole Food, que é a loja da minha Disneylândia, né? Porque eu chego lá, fico enlouquecida, né? Não sei o que é que compro. Trago granola na mala, aveia, chia. O pessoal vai para fora comprar tênis, eu compro comida. Cada um com seus gostos. E aí, no pacote da Whole Food, que é uma loja onde tudo existe uma certificação com os alimentos orgânicos, eles colocaram: você tem o direito de saber o que é que tem na sua comida. Né? Então, ele fala dos gimmels, que são os agrotóxicos. Né? E eu achei essa propaganda fantástica, porque a gente não sabe o que está comendo. Você compra um alimento que você acha que sabe o que tem dentro, e aí você descobre que você não sabe o que tem dentro. Então, a gente tem que realmente se esforçar e tentar entender um pouco mais dos alimentos para poder tentar saber o que a gente está colocando para nutrir nossas células, nosso corpo, nosso ser e nosso cérebro. Alimentação real, gente. O que é alimentação real? Tem uma escritora, ela fala sobre de hormônios bioidênticos, né, que é Susan Somers. E eu tomei um susto quando eu a vi, porque ela teve câncer de mama. E ela fez um livro, ela é jornalista, ela fez um livro de hormônios bioidênticos, né, que é a verdade nua e crua em relação aos hormônios bioidênticos. E ela, assim, levantou a bandeira dos bioidênticos, que são hormônios sem nada de bicho, né? Porque existia antes uma reposição para a mulher hormonal que vinha da égua. E eu fico brincando que a mulher não é égua para botar hormônios de égua para dentro, enfim, tinha que dar errado, né? E ela fala que a gente não come mais the real food. E eu tentei encontrar uma tradução para essa palavra, mas a gente não come mais a comida de verdade, né, gente? A gente não come mais a comida de Deus. O que é comida de Deus? Ou é a planta que botou lá para plantar, ou é a raiz que arrancou, ou é o bicho que matou, né, e preparou e comeu. É bolinho, é caldinho, é barra de cereal, é tanta coisa que me inventam que, assim, quando você vê, a pessoa não está comendo nada de nutritivo. Hoje, no consultório, eu tenho uma prática de pedir registro alimentar dos pacientes. Quando vem, eu digo, meu Deus, não de comida assim de verdade. Vocês lembram de ratatouille? Quem lembra aqui de ratatouille, né? Comida plástica, né? Não tem gosto de nada, tudo tem gosto de caldo que não, poxa, não tem nem, né? Nem tem nem gosto, não tem nem tempero ali dentro. Então, assim, a gente tem que estar atento a isso. Então, o que é comida de verdade, né? É carne, é peixe, né? É frango sem antibiótico, é verdura e legumes, são os alimentos de preferência orgânicos, é o aipim, é a batata, é o inhame. Isso contra, gente, os alimentos plásticos. A coisa está tão séria que agora existe uma coisa chamada xeno-hormônio, que é o HBG. Esse xeno-hormônio, que é uma dosagem que é feita a nível laboratorial, ele é um hormônio vindo do plástico. Pense. Ou seja, a gente aquece o alimento no micro-ondas, a célula do plástico se desloca para o alimento e cria esse xeno-hormônio, que estão me descobrindo agora em biópsia de mulheres, em mama, dando câncer. Então, a gente tem que ter uma preocupação realmente de como a gente também prepara o alimento. Café quente em copo plástico, xeno-hormônio. Então, tem que ter cuidado com o plástico. É bom que economiza também a natureza. Produto light e diet. São os erros que eu mais vejo no dia a dia das pessoas. O que é o produto light, gente? Ele é um produto que ele vai ser com menor quantidade de caloria ou gordura que o original. Nem por isso ele está dizendo que é saudável, nem é bom para vocês comerem. Então, assim, um alimento saudável é aquele que vai ter, de preferência, uma gordura monossaturada abaixo de 3. Então, quando você compra um alimento light, vamos supor, um requeijão,
cremoso, light, você vai ter uma gordura um pouco mais baixa que o original, mas ainda assim vai ter um teor de gordura provavelmente muito alto para ser consumido. Então, na verdade, o que tem que ser olhado é os ingredientes e o teor de gordura, além do rótulo do alimento como um todo. E o alimento diet é aquele que não tem açúcar ou sal. Diet geralmente é sem, mas geralmente sem açúcar. Então, normalmente, quando você retira o açúcar de um alimento, você tem que colocar outros tipos de estabilizante, edulcorante ou adoçantes que agreguem palatabilidade àquele alimento. Então, nem sempre também ele vai ser um alimento saudável. Então, sempre pensar na coisa dos ingredientes. E ter cuidado também com o excesso de sal e de açúcar. Espera aí que eu passo para ele. É que eu li sobre uma tríade dos alimentos industrializados, que dizem que os industriais, a indústria, para dar sabor e fazem pesquisa muito avançada nesses aspectos, para dar um sabor e para dar aquele vício. Até o crocante da batatinha frita é pesquisada absurdamente para você viciar na figura. Então, eles dizem que existe uma tríade, que é açúcar, sal e gordura. Quando eles dizem que o alimento não tem açúcar, zero açúcar, eles exageram no sal e na gordura. Quando ele diz que o alimento não tem gordura, sem gordura trans, aí você diz saudável, aí ele exagerou no sal e no açúcar. É verdade isso? Tem um outro problema aí. Geralmente, quando você vê 0% de gordura trans, vá no rótulo e tem uma coisa chamada óleo de palma. As pessoas não têm ideia ainda o que é que esse óleo de palma pode gerar a longo prazo. Não tem nenhuma pesquisa científica falando. Então, a gente está com um problema sendo substituído por outro que a gente não sabe se é melhor ou se é pior. Então, rótulo tem que ser visto. E a outra coisa também que hoje se fala muito é do índice glicêmico dos alimentos. O que é isso? É a capacidade que o alimento tem em gerar açúcar. Isso derrubou um pouco a ideia de caloria. Por quê? Porque você pode ter 2 alimentos com a mesma caloria, tipo sonho de valsa, um chocolatinho e aveia. O sonho de valsa, ele tem muita gordura, muito sódio, muito açúcar, e ele vai ser convertido diretamente para gordura e pouco aproveitado pelo organismo. E a outra coisa é a aveia, que ela vai limpar, feito uma vassourinha, limpar todos os vasos, limpar todas as gordurinhas, limpar todo o coração e vai sair sem você ter absorção, porque é uma fibra que ela, no caso, não é absorvida. Então, muito mais importante do que a caloria é o índice glicêmico dos alimentos. Como é um outro exemplo, o suco de laranja. O suco de laranja, mesmo que você faça com 2 laranjas e você chupe as 2 laranjas, as 2 laranjas vai ter um índice glicêmico menor do que o suco, por conter mais fibra. Então, quanto mais fibra, também menor o índice glicêmico. E olhar, gente, sempre os rótulos. Então, isso aqui é chave. Ver o que você está comendo. Floco de aveia, centeio integral, trigo integral, milho integral, passas de uva, semente de girassol, semente de sésamo. Pronto. Isso aqui é o ingrediente, que é o mais importante. Claro que a tabela conta muito. Você vai ver a quantidade de saturada, monoinsaturada. Vamos ver aqui qual é a boa e qual é a ruim. A monoinsaturada é a gordura positiva, que é das castanhas do Pará, da amêndoa, das nozes. Então, é uma gordura positiva para seu coração, do abacate. Se a gente lembrar, o formato da nozes é o formato de um cérebro. Então, também é um alimento funcional. E esse rótulo é bem importante da gente escolher no nosso dia a dia. Os adoçantes. Hoje, a gente tem vários tipos de adoçantes no mercado. A sucralose é o único liberado ainda hoje nos Estados Unidos, né, que tem o nome comercial de Linea e outros. O aspartame ele já foi proibido e condenado. E o agave, que é a frutose, que ele é bem natural, ele é bem tranquilo, ele lembra um mel, mas ele tem um índice glicêmico baixo e ele adoça sem trazer maiores problemas para o organismo. O ciclamato de sódio e a sacarina também já foram bem condenados por causar câncer em bexiga de ratos.
Como é que funciona a coisa do índice glicêmico, gente? Se vocês entenderem só isso da palestra de hoje, eu já vou me dar como satisfeita. As pessoas têm o hábito de chegar no meio da manhã e no meio da tarde, comer uma frutazinha, tá de dieta, comer uma fruta, ou tomar água de coco. O que acontece com isso? Ou comer uma banana? Quando você come uma banana às 8 horas, isso vai gerar um pico de açúcar. Esse açúcar ele não pode ficar na corrente sanguínea, ele tem que ir para algum lugar. Então, o que acontece? Você vai produzir a insulina para poder botar essa glicose para dentro da célula. Com isso, você vai ter uma queda e aqui, nesse momento, você vai ter com a glicose baixa, a insulina baixa e doido de vontade de comer ou um docinho, ou um pãozinho, ou qualquer outra coisa que se torne, de novo, um açúcar. Existe uma pessoa nos Estados Unidos, no Cenegenics, que é um instituto de anti-envelhecimento em Las Vegas, que eu tive a oportunidade de estudar lá, que ele diz que todo envelhecimento do corpo é exagero, né, gente? Mas nasce por aqui. Por quê? Porque quando sobra açúcar no sangue, você faz uma glicação, ou seja, as células têm dificuldade de funcionar com esse excesso de açúcar. E isso desequilibra toda a função hormonal. Aí aqui você come outro docinho, vai fazer outro pico. E fica fazendo esses picos de açúcar o dia todo. E isso gera um envelhecimento, ou seja, uma oxidação das células. O que evitaria isso? Você comer a mesma banana, ela levaria um pouco seu açúcar, mas, ao mesmo tempo, você ingerir algum tipo de proteína. No caso de não ter intolerância à lactose, um queijo branco. No caso de ter intolerância, uma castanha do Pará, ou uma nozes, ou uma amêndoa, isso vai gerar uma instabilidade do açúcar com a permanência do açúcar, ou seja, a fome vai demorar de vir e sua energia se mantém constante. A banana é uma fruta excelente, rica em 5-hidroxitriptofano, que inclusive é um antidepressivo, mas ela é alta em índice glicêmico, por isso que eu mencionei ela nesse exemplo. Aqui, gente, é um Embare, é uma balança, né, que é uma balança bem apurada, que faz uma bioimpedância em 4 pontos. Então, aqui a gente segura pelas mãos e aqui ficam os pés. Essa balança, ela mede tudo. Ela manda um impulso elétrico através do corpo, que passa através da musculatura e vai parar na gordura. Então, ela mede massa gorda, ela mede massa óssea, ela mede percentual de gordura nos todos os quadrantes. Próximo. Então, ela faz esse tipo de análise. Não dá para mentir com essa balança, né? Por quadrante, tá? Então, aqui, massa magra. Então, me dá massa magra do lado direito, superior, lado esquerdo, superior, membros inferiores, gordura segmentar. Então, a musculatura, como é que está, a gordura, como é que está, em termos de percentuais, em termos de quilos. E me dá um controle geral de quanto precisa ganhar de musculatura e quanto precisa perder de gordura. Por que eu trouxe? Qual o peso máximo? Eu acho que os 200 quilos. Ainda dá para a baianada. Eu trouxe isso aqui porque, assim, as pessoas se preocupam muito com o peso. Só que eu pego pacientes magras, gordas no consultório e gordas magras. Como é isso? Eu pego as pacientes fortinhas no consultório, que, se eu olhar em termos de estatura e o peso delas, ela estaria com um peso alto, mas quando eu boto na bioimpedância, ela tem uma massa muscular altíssima e uma gordura baixa. E eu tenho as magrinha, sequinha, quando eu boto no Embare, aí está só aquelas gordurinhas ali localizadas, e você vê que a quantidade de gordura interna dela está alta. Então, assim, não se iludam, porque muito mais importante do que o peso é a composição corporal. E, principalmente para as mulheres menopausadas, a quantidade também de osso, que a gente tem um prévio diagnóstico, não substitui a densitometria óssea, mas dá uma ideia de quilos de ossos que a paciente tem. Então, isso é importante porque a musculatura também favorece ela de manter aquela parte óssea também. Então, assim, gente, para as pessoas que vão para a atividade física, o que ingerir antes da atividade física?
Um dos outros erros que eu vejo também são as pessoas irem se exercitar com fome para queimar a gordura que está estocada. Gente, vocês não vão queimar nada. Vocês vão queimar o resto da musculatura que tem. Por quê? A musculatura ela está de muito mais fácil acesso de ser queimada do que a gordura que está estocada. Então, se você vem de um jejum muito prolongado, que é à noite, e você não ligou o motor do carro, não deu combustível para o carro fazer ignição, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a sua musculatura e vai utilizar como combustível, que é muito mais fácil para ele. Então, antes, pensar sempre em um carboidrato de boa escolha. Um pão integral, um inhame, um aipim, uma simples banana. E depois da atividade física, o que comer? Proteína. Ovo, se não tiver intolerância, iogurte, um queijo branco ou tofu, mais algum omelete, sem o acréscimo do óleo, mas proteína sempre depois para poder fazer essa coisinha mágica chamada músculo, que ajuda a sustentar as atividades diárias, bem como o músculo cardíaco. Existe proteína sintética hoje, orgânica, que ela é feita... existem umas muito bacanas orgânicas, pode ser. Dicas para exercício físico, né? Então, sempre pensar em cada tipo de atividade física que você faz. Se você faz uma atividade na água, como uma hidroginástica ou hidratação, uma hidroginástica com a natação, você vai pensar em utilizar mais água também, porque você não vai sentir a desidratação. Então, pensar, se você corre, pense em utilizar pelo menos 200 ml de água, enquanto você corre pelo menos em meia hora. Por que isso? Porque um dos estresses maiores do músculo não é por falta também só do alimento, mas por falta da hidratação que o músculo precisa pelo estresse oxidativo que você está fomentando. Então, é muito importante também a hidratação. A outra coisa é comer um intervalo de 3 em 3 horas. Eu brinco dizendo que o corpo ele é um ser masculino, porque um corpo ele vive com a pele feia, com queda de cabelo, com as unhas rachando, e mulher não vive com isso. Então, o corpo ele é masculino. Na ausência do alimento, o que é que o corpo faz? Ele rouba as proteínas e os nutrientes do cabelo, da pele e da unha para poder nutrir o coração, o fígado, o pâncreas, todos os órgãos nobres, o cérebro. Então, sempre que a primeira coisa que a pessoa vai sentir quando ela estiver mal nutrida vai ser o cabelo feio, a unha partindo, ver cabelo no travesseiro, a perda também, e por aí vai. O jejum prolongado também, gente, da manhã, além de ser o problema de você queimar o músculo, ainda é pior. O corpo ele não consegue diferenciar se você está sem comer por uma opção sua ou se você está sem comer porque você está no deserto e não tem comida. Então, o que ele faz? Ele trava seu metabolismo. Ele faz, eu não vou queimar nada, porque ela não tem como gastar. E joga o metabolismo da pessoa para baixo. É uma outra coisa que acontece. E tem um sumo maravilhoso que eu indico para todas as minhas pacientes, que elas me odeiam no momento que eu passo e me amam depois, que é um sumo de folhas verdes e de verduras que eu passo sempre pela manhã, de acordo com cada paciente, que contenha vitaminas e nutrientes de cores distintas. Por que cores distintas? Porque eu vou ter nutrientes distintos dentro dessas cores que vão se agregar, vão potencializar essa absorção. E por que de manhã em jejum? Ora, se você vem 8 horas sem se alimentar ou 6 horas sem se alimentar, a absorção nesse momento vai ser perfeita. Então, eu tenho certeza que você está absorvendo esses nutrientes, diferente das vitaminas sintéticas. Um exemplo de sumo que eu coloquei aqui foi beta-caroteno, que é a cenoura, a rodela de beterraba, que é o ferro e o magnésio, o gengibre, que ele tem mais de 2.000 funções, entre circulação, aumento de metabolismo, melhora a função cerebral, ativa o rim, meia maçã, que é pectina, ajuda bastante o coração, o pepino, que tem silício para pele, cabelo e unha, e a laranja, que tem os bioflavonoides e a vitamina C. Então, é um sumo simplesinho de fazer, para vocês fazerem de manhã, para se alimentarem bem e começarem de arco-íris. A ideia da alimentação é, na verdade, interferir em toda a sua prática do dia a dia. Eu digo que a alimentação muda o humor da gente, muda a disposição, muda a autoestima. É uma forma também da gente se cuidar.
E tudo é uma soma. O corpo, ele reflete os hormônios refletem a nutrição, como a gente já viu aqui, né, como o açúcar aumenta a insulina, que já é um hormônio. Essa nutrição reflete também as toxinas que vão ser colocadas para fora do corpo. A mente fica mais tranquila para pensar, e aí faz uma soma. Quando se pensa em medicina, a gente tem que pensar no corpo em conjunto. É interessante que hoje a gente vê que os alimentos têm o poder de interferir até na depressão, né? E isso assim, é um reflexo da alimentação. E os nossos antioxidantes, né, favorecendo também esse equilíbrio. O que acontece com o nosso corpo com o envelhecimento? Acontece esse excesso de oxidação. É quando o ferro ele entra muito em contato com o oxigênio e enferruja. É quando a gente faz aquele suco de laranja e ele entra em contato com o oxigênio e fica azedo e perde os nutrientes. Isso também acontece com o nosso corpo. Por isso que a gente não deve se exercitar nem de mais e nem de menos, porque os dois geram oxidação. Então, o caminho dourado é o caminho do meio. E existem alguns alimentos que são conhecidos como antioxidantes, como o goji berry, o resveratrol, que vem do vinho, o aloe vera, que é a babosa, as berries, que é aquele mirtilo, aquelas frutinhas pequenas, as cranberries, que é aquela que é ótima de vitamina C e protege os rins, o própolis, a geleia real, a espirulina, as algas azuis, a clorela, dentre outros vários. Isso foram só alguns exemplos que eu citei para evitar o excesso dessa oxidação do estresse do dia a dia. Falando um pouquinho das gorduras, gente. Existem dois tipos de gordura. E isso aqui é uma coisa assim que as pessoas acham que, muitas vezes, por estar usando azeite de oliva extra virgem na cozinha, vai ser uma boa opção. Tem que ter muito cuidado com gordura. Primeiro, que nossa ideia de absorção de gordura, nossa necessidade é pequena, mas necessária. Então, as gorduras monoinsaturadas, que são ditas como as positivas, elas são encontradas no abacate, nas nozes, no ovo, né, que agora já é o mito do ovo, o ovo saiu do mito, não aumenta mais colesterol, o salmão, a castanha do Pará, a amêndoa. E essas vitaminas, essas gorduras são muito importantes na absorção dessas 4 vitaminas que são essenciais para o organismo, que é a D, a E, a K e a A. Essas vitaminas elas só se diluem em gordura, elas são conhecidas como lipossolúveis. E hoje a gente já dosa algumas vitaminas no laboratório, inclusive encontrando muito abaixo da vitamina D, que é antidepressiva, anti-câncer de mama, anti-obesidade, ajuda a absorção do cálcio e anti-envelhecimento. A E protege muitas partes dos órgãos sexuais, o potássio faz muito contração muscular e a vitamina A evita a cegueira noturna. Então, essas 4 vitaminas precisam de gordura para serem absorvidas. Então, precisamos de gordura? Precisamos. A gordura ela é base do colesterol. Colesterol não é uma coisa feita só para cortar coisa gostosa. Colesterol é base dos hormônios sexuais, é base da testosterona e do estradiol. Então, tem que existir o colesterol no corpo para existir as diferenças entre os sexos. E as gorduras saturadas, que é a carne vermelha, as frituras, os óleos aquecidos, o azeite aquecido. E lembrar que todos os óleos aquecidos, independente de qual for, produzem uma coisa chamada nitrosamina, que ela é responsável hoje por muito câncer de estômago. Então, tem que ter cuidado. Outra coisa que eu vejo muitas pessoas utilizando é o óleo de coco. E, coincidente ou não, tem aparecido muito caso no consultório de esteatose hepática após o uso do óleo de coco. O que acontece? Quando você começa a extrair muito ou industrializar muito uma coisa que é boa, que é o coco, você começa a deixar de lado algumas enzimas que são importantes para a absorção. Termina vindo acúmulo, não tem como. Isso aqui foi eu tirei essa foto ali no meio da rua, né, que eu achei fantástico. Isso aqui é o símbolo do slow food. O slow food é uma prática da Europa que é contra o fast food, é uma apologia ao fast food, que é a ideia de você comer em casa, você ir para dentro, você parar, você ter tempo de comer, você preparar o alimento com coisas frescas. Uma coisa quase um sonho de consumo para a gente, né? A pessoa que dá frente saiu para almoçar em 10 minutos, já voltou, já guardou a cadeirinha, já saiu correndo. Né? Mas, assim, é uma ideia apaixonante, né? Para que não dizer?
E é a ideia da gente saber o que está comendo. Então, essa é a prática do slow food, que é uma alimentação lenta e assim bem bolada, bem harmonizada, aquela coisa bem europeia. E contra o nosso fast food. Eu achei fantástico, que aí americano inventa coisa, né? Eu adoro americano. Falei o que quiser falar, mas eu acho eles assim, disciplinados, organizados, pesquisadores, enfim, pontuais. Acho um espetáculo. E eu passei, né, na rua e aí fiquei curiosa e entrei para conhecer. Ele tem slow fast food. Pense, ou seja, é aquela comida, né, para o povo que não tem tempo de comer, que quer comer uma comida saudável, que é o que a gente quer também, e quer ser feito isso de forma rápida também, que é o que a gente quer também. E eu achei fantástico, porque eles bolaram alguns pratos, né, de salada com a proteína, que era você pegar e levar, né, com uns shakezinhos de proteínas orgânicas, uma coisa assim, muito bem bolada, né? Digo, precisa chegar isso lá na Bahia, na minha terrinha, para a gente ficar lá completo. Mas achei fantástico. Bom, gente, aqui é o intestino, que eu não podia deixar de falar nele, né? Bom, esse intestino que a gente tem, ele vai absorver tudo. Qual é o outro problema que eu estou pegando no consultório muito grande? Uma coisa chamada disbiose. Que carga d'água é isso? Isso é um exame feito na urina para ver se você está absorvendo os nutrientes a nível do intestino ou não. É feito na urina, mas é para dar intestino. Então, existe uma flora intestinal mágica nesse intestino que faz nossa absorção e nossa digestão, que é uma flora intestinal biológica. Só que com excesso de uma comida não tão boa, ou a rapidez na ingesta, a gente esquece que o estômago não tem dente, esquece de mastigar, e aí bebe líquido durante a refeição. E o que acontece? Essa flora vai embora. Então, a gente tem dois mecanismos nesse intestino. Um que é essa flora e o outro que é os movimentos peristálticos que saem empurrando, né, o bolo fecal. E esse serzinho chamado intestino, ele hoje é considerado o segundo cérebro, porque vem se descobrindo que o intestino está produzindo mais serotonina que o cérebro. Então, a gente precisa que esse intestino, esse segundo cérebro, funcione direito e esteja absorvendo bem os nutrientes, né? Senão, ele pode ser responsável por uma série de alterações que a gente nem sonhava que era o intestino que estaria causando. Então, ponto para o intestino. Por favor, se lembrem dele e se lembrem de mastigar durante a refeição. Obrigada. Para hidratar. Muito obrigada. Falar é fácil. E fazer também, viu, gente? Por favor. Próximo. Bom, aqui eu trouxe isso aqui para brincar um pouquinho com vocês. Assim, eu fiz pós-graduação em medicina estética, é uma coisa que eu trabalho hoje, mas eu brinco. Eu só trabalho o externo depois que eu termino de trabalhar o interno, né? Sem trabalhar o interno, nem pensar. E hoje, dentro da clínica mesmo e da endocrinologia, a gente já pede várias coisas que a gente pensa em trabalhar a parte de medicina estética e anti-envelhecimento. Primeiro, gente, acne. A maior parte das acnes ela vem de alimentação ou intolerâncias. E eu vejo o pessoal se enchendo de ácido e outras medicações mais fortíssimas, né, que não vou citar o nome, mas que a gente sabe que é para repensar antes de usar ou tentar descobrir as causas. Então, tem algumas coisas que estão pesando hoje na análise laboratorial e clínica, que é acne, que é a parte de queda de cabelo, que é a coisa da andropausa, da menopausa, envelhecimento cutâneo, as unhas frágeis, que tem que ser visto também pela parte hormonal. Então, o DHEA foi um dos hormônios que eu trouxe aqui. Ele é a dehidroepiandrostenediona, com esse nome lá enorme de grande. Ele é responsável pelo anti-envelhecimento. O que a gente está observando? Quando aumenta o xeno-hormônio, o DHEA cai. Então, existe já uma interferência. Então, nesse caso, às vezes, precisa ser reposto. A melatonina. A melatonina é um hormônio que é produzido durante o sono. E eu acho interessante que a gente está num país onde o primeiro medicamento mais vendido é a aspirina e o segundo é o bromazepam, que é um ansiolítico. E assim, melatonina não tem efeito colateral nenhum. Você compra nos aeroportos da Alemanha, nos Estados Unidos, sem nenhum tipo de prescrição médica, e aqui no Brasil é proibido. Então, eu trouxe isso para chamar só a gente para a realidade. Por que é proibido, né? Vamos repensar nisso, porque eu estou drogando meu paciente, eu estou alterando o sono dele, eu não estou dando um sono repousante, estou passando um ansiolítico para ele, lise,
Ansiolítico quer dizer quebra da ansiedade. Estou levando ele a longo prazo a uma depressão química, mas eu não posso usar uma melatonina. A vitamina D. A vitamina D é outra coisa também que dá muita depressão, não adianta a paciente usar citrato de cálcio, né? Inclusive carbonato de cálcio é uma coisa que lá fora não se usa mais, porque o citrato tem uma absorção muito melhor, tá? Sem estar utilizando a vitamina D, não tem absorção. Nosso corpo, ele é sábio, ele absorve as coisas que nem a natureza. Numa simples laranja, você tem o bioflavonoide para ajudar a absorção da vitamina C. Nosso corpo também é assim. Não adianta querer empurrar as coisas para ele de qualquer forma, que ele não vai absorver, ele tem a sabedoria dele interna. E pensar que procedimentos é uma coisa bacana, eu adoro trabalhar com procedimentos, adoro fazer botox, adoro fazer preenchimento, me realizo na minha parte de artista frustrada, né, porque eu desenhei por muito tempo, pintei por muito tempo, e para mim é uma verdadeira, né, trabalho manual. Mas só vale a pena você trabalhar o externo depois que essa medicina interna já vem. Então, a estética, ela vem muito de dentro, e a alimentação realmente é o primeiro passo. E falar um pouquinho também, gente, da proteção solar. Hoje, no Brasil, o primeiro câncer é de pele. As pessoas acham que só precisam utilizar o protetor solar quando elas vão para a praia ou se expõem ao sol. O que acontece? A gente tem 2 tipos de raio ultravioleta, o UVA e o UVB. O UVA vem de age, envelhecimento. Você achava que só envelhecia, só que ele não tem temperatura térmica, o comprimento de onda dele é mais prolongado, é maior. Então, o que acontece? Ele perpassa a pele, ele vai para DNA e RNA de célula, ele tem lâmpada dicróica, ele tem televisão, ele tem tela de computador, e dá tanto câncer quanto o UVB, que vem de burning, de queimadura. Então, tem que utilizar protetor solar, não tem jeito, diariamente, pelo menos pela manhã. Lembrar que o protetor solar ele só dura 4 horas, mesmo que seja base com protetor solar, né, que a equipe feminina gosta de usar. A base se mantém, mas a proteção solar ela vai embora e precisa ser reposta. Então, vamos lembrar que de manhã cedinho, doutora, eu caminho muito cedinho, não tem nem sol. É quando mais tem UVA e quando não tem sol. Tem que botar protetor solar, tá? E o cardápio de um dia, né? O que seria um cardápio de um dia? Eu tenho um livro que eu achei interessante. Esse é meu livro antigo. Cadê o livro novo? Está aí. Esse aqui não foi nem minha primeira edição, gente, foi minha segunda. Mas, graças aos meus pacientes, eu cheguei na 4ª edição, que, inclusive, foi pós a formação de medicina estética, que é esse aqui. Então, hoje estavam me relembrando, né, meu antigo livro aqui, que na verdade, tem alguns cardápios, algumas ideias de alimentação funcional, orgânicos, índice glicêmico e tudo mais, que eu digo que foram meus pacientes que montaram. E lembrar, gente, assim, que jejum é quando você acorda, é quando você vai ligar seu carro. Então, você precisa de, pelo menos, independente de onde você vai, um carboidrato e uma proteína. Então, usar uma fruta, lembrar que essa fruta vai ter índice glicêmico, utilizar um iogurte, que vai ser uma proteína para equilibrar, ou usar uma raiz, um inhame, ou aipim, ou batata doce, né? Com, no caso, um tofu, que agora tem até creme cheese de tofu, que é bem interessante, ou a próprio queijo branco. Lembrar que o queijo de búfala tem um pouco menos de lactose, um pouco menos de açúcar do leite para as pessoas que têm intolerância do que o queijo normal. E fazer esse café da manhã realmente uma senhora refeição. Um omelete é bem-vindo. Tudo que você gosta, um beijuzinho de panela, se quiser usar no lugar do pão, com um queijo branco, um tomate, um manjericão também é bem-vindo. Lanchinho, lembrar, associação de carboidrato com proteína. Então, pensar que no lanche, se você bota uma banana, bota um iogurte. Se você bota uma tangerina, bota uma castanha do Pará. Se você bota um damasco, bota um queijo branco. Se você bota uma ameixa, bota um iogurte. Sempre associar o carboidrato com a proteína para evitar os picos de índice glicêmico. O almoço. As saladas cruas são sempre bem-vindas. Quanto mais coloridas, melhor. Cuidado com os molhos prontos. Os molhos prontos, eles têm uma série de misturas que, muitas vezes, você não tem ideia do que tem lá dentro. Então, é melhor você fazer um molho, seu molho. Tem molhos muito simples de fazer, à base de mostarda, azeite de oliva, que você pode até deixar prontinho na geladeira, que é mais fácil. E
combinar com uma proteína, a depender de cada caso é um caso, a carne vermelha é bom para umas pessoas, para outras não, ou peixe, que é uma melhor qualidade, ou até mesmo um marisco, e um carboidrato, ou um purê de aipim, ou um arroz integral, um arroz vermelho, ou algum outro carboidrato que você gosta, uma mandioquinha, e vale a pena inovar. Semana passada eu inventei um camarão que eu fiz um purê de banana da terra batido com coco, ficou bom. Então dá para vocês brincarem com a cozinha. O lanche, né, é tentar evitar a repetição dos alimentos, então fazer uma coisa sempre mais alternativa, sempre estar utilizando novos alimentos durante o dia, então colocar uma outra fruta ou uma outra oleaginosa. E o jantar, para aquelas pessoas que querem perder, emagrecer, no caso, evitar o carboidrato à noite, porque à noite a gente come e vai dormir. Então, esse carboidrato ele vai ser transformado em açúcar e, posteriormente, em gordura. Então, à noite, é melhor uma saladinha, uma coisa mais leve, se tiver uma gastrite, uma sopa, mas que contém alguma proteína para dar estabilidade no índice glicêmico dos alimentos. Bom, gente, eu deixei uns minutinhos para vocês tirarem as dúvidas, mas eu achei interessante, né? A escolha dessa finalização foi até de Yasmin, que eu achei linda. Mas é bem por aí. Não precisamos de grades para vivermos em uma prisão. Muitas vezes, nossos corpos estão livres, mas as nossas mentes não. Muito obrigada, gente. Estou aberta a perguntas. Perguntas? Marcos, antes das perguntas, eu gostaria de fazer uma orientação. Por favor. Nós temos hoje pessoas aqui. Queria pedir às pessoas que vão fazer pergunta que fossem breves. Ótimo. E sinalizassem, por gentileza, com a mão, para que a gente pudesse levar o microfone. Por favor. Boa tarde, eu sou Eduardo. Parabéns. Gostei muito. Eu tenho uma pergunta, porque anteontem eu vi um vídeo de Laí Ribeiro, que você deve conhecer bem. Laí Ribeiro, ele fala que o colesterol da gente, ele não pode ser muito baixo, porque senão ele estaria propiciando câncer, estaria propiciando até suicídio, que a pessoa tem que ter um colesterol bom, não pode ser abaixo de 150, por exemplo. O que é que você tem a me dizer disso? Que ele... O colesterol é a base dos hormônios, testosterona, estradiol. Inclusive, eu já analisei vários casos clínicos de testosterona baixa por uso em excesso de medicações para baixar o colesterol. E você tem vários colesteróis. Você tem o colesterol VLDL, o HDL e o LDL. O de alta densidade, que é o HDL, ele é um colesterol protetor. Quanto mais alto, melhor. Então, ele é um colesterol fundamental, ele vem através da atividade física e das gorduras positivas. E o LDL também não pode estar nem tão alto, nem tão baixo. Ele tem que estar também no intermédio, 110, é um bom nível de colesterol daí para baixo. Próxima pergunta. Lourenço. Boa tarde, Lourenço Carvalho. Prazer, mais uma vez, em encontrar você. Qual o papel... obviamente negativo, imagino que seja, da adrenalina no corpo da pessoa? Essa é uma pergunta. A outra é, qual o papel do médico hematologista para se aferir a condição geral do corpo? Do ponto de vista sanguíneo, do ponto de vista de cada órgão, dos principais órgãos como um todo. Por favor. Olha, eu posso falar primeiro da parte da adrenalina. A adrenalina é um hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais. Ela é produzida pelo excesso de estresse. Ela pode levar a um hipercortisolismo com estresse. E isso gerar até causas de obesidade, e por aí vai. Em relação ao papel do hematologista, é avaliar a condição sanguínea do paciente, mais relacionada muitas vezes a baixa de plaqueta, alterações do hemograma, mais especificamente falando. O clínico, acho que faria mais essa avaliação geral. O clínico ou o endocrinologista, já que a suprarrenal é uma glândula. Boa tarde, eu sou Josi. Eu desejo saber se é possível, com a alimentação, fazer a reposição hormonal, uma vez que
minha mãe, ela está nesse período aí, e é aquela menopausa mesmo, grau elevado. Então, sem a reposição de laboratório, é possível dispensar, substituir por essas reposições alimentares? Veja bem, Josi, é difícil, porque aí você já tem uma falência endócrina. Porém, esses hormônios bioidênticos, eles vêm sendo utilizados há 20 anos nos Estados Unidos. Ele é um hormônio feito através de inhame, aipim e batata doce. Só que ele é modificado geneticamente em altíssima tecnologia em 2 laboratórios que têm tecnologia americana aqui no Brasil. E isso é passado a nível da derme da paciente. Isso sim é possível. Repor só com alimentação para você gerar um efeito laboratorial, pelo menos eu desconheço. Boa tarde, eu sou a Elane. A dúvida em relação à coisa do jejum, né, do desjejum e da atividade física. Uma pessoa que se exercita assim, às 6 da manhã, a primeira coisa que ela vai comer, vamos dizer que ela se alimente com uma banana, com uma aveia e vá para a academia. Na volta, a tomar uma proteína dessa sintética, orgânica, seria suficiente? Olha, é difícil responder assim, porque assim, eu não conheço o percentual de massa gorda, massa muscular, enfim. Mas o que se pode pensar é que se ela usar a banana com aveia e ela fizer uma atividade física mais intensa, essa banana com aveia, por mais que a aveia estabilize o açúcar da banana, isso vai durar em torno de 30 minutos de atividade física. Então, às vezes, é pouco para ela, se for fazer uma atividade física de um pouco mais intensidade, um treinamento funcional ou uma natação. Então, porque ela não associou nenhuma proteína para gerar estabilidade. Tá? E, na volta, pensar em proteína. Agora, pessoalmente, eu gosto, inclusive eu indico proteína para alguns pacientes, alguns atletas, enfim. Mas eu tento ao máximo extrair a proteína, nesse caso, Josi, da comida. Porque aí você consegue. O que acontece? As pessoas estão usando muito suplemento e estão fazendo muita desbiose. E aí não absorve nem o suplemento nem a comida. Né? Doutora, sou Renildes, aqui. Prazer, Renildes. Eu quero fazer uma pergunta para a senhora, que foi muito rapidamente na sua palestra, a respeito da sua opinião sobre o uso do micro-ondas, doutora. É um problema. Olha, eu não gosto dele, mas ele gosta de economizar o meu tempo. Então, assim, não tem jeito. O micro-ondas, ele desidrata muito o alimento. Eu evito em casa ao máximo. Mas hoje é muito difícil você conseguir. Você tem que abrir mão de alguma coisa. Sabe aquela velha história que liberdade, né? A gente fazer tudo o que quer, mas optar pelo que mais quer? Hoje, às vezes, eu tenho pacientes que moram sozinhos, assim, não dá, não tem como. Ou eu abro mão do micro-ondas ou ele não consegue. Então, o custo-benefício, para muitas pessoas, termina virando um benefício. Ótima pergunta. Pela rapidez. Ótima pergunta. Prazer, quem é a próxima? A senhora. Oi, eu sou Márcia. Eu queria tirar uma dúvida. Qual a alternativa para uma paciente que está na menopausa, não faz reposição hormonal, não é diabética, tem glicemia normal, mas está acumulando gordura abdominal, provavelmente por resistência à insulina? Você tem os fitoterápicos e os hormônios bioidênticos não mexem nessa gordura, já que você não tem absorção hepática, eles são transdérmicos. Agora, a primeira coisa aí no caso é quebrar a resistência à insulina, porque a resistência à insulina ela é dada pelo... Hoje é interessante essa coisa da diabetes, porque ela tem vindo mais pela resistência à insulina do que pela parte genética. Hoje, a possibilidade de um paciente que não vem de família diabética, mas que tem uma resistência à insulina, de ser diabético, é igual à possibilidade de uma pessoa magra que tem todo um histórico de diabetes na família. Ou seja, é de igual para igual. Então, a primeira coisa a ser quebrada é a resistência à insulina, que é a diminuição das células adiposas, a redução delas. Porque as células adiposas, elas formam resistência à insulina, e a resistência à insulina forma células adiposas. Então, fica um brinquedo isso aí. Então, ou você para com isso, ou você não sai desse ciclo, que fica um ciclo mesmo fechado. Antes do senhor fazer a pergunta, eu tenho um pequeno comentário. Muito pitoresco o fato de você ter dito que o corpo é masculino, né? Olha a quantidade de pessoas do sexo feminino aqui. Nunca tive uma densidade tão elevada. Mas é porque elas estão preocupadas com o cabelo, com a pele e com a unha. Quem é que aqui não se preocupa com pele, cabelo e unha? Quem é que aqui não vai para o salão uma vez por semana? Levante a mão. Uma. Não tem jeito. Foi só para lhe ajudar na pergunta. Boa tarde. Meu nome é Marcos Almeida. Agradeço a Consiste pelo convite, a primeira vez, né, que venho aqui. Você substituiria uma refeição do dia pelo método Herbalife? Eu não.
Mas nem por sonho, se eu vou perder a oportunidade de comer na minha vida, eu vou tomar Herbalife. Não, definitivamente não. E assim, abra o olho pela composição. Tem muito chá verde, às vezes tem muito açúcar, tem frutose na composição para os pacientes que fazem resistência à insulina. Não tem pesquisa, não foi uma coisa que tem um respaldo médico. Tenha medo. Na próxima pergunta, nós vamos estar encerrando as inscrições para perguntas, tá? Ô, gente, enquanto chega lá o microfone, nunca perca a oportunidade de comer de verdade para ser enganado. Sabe, sim, comida é uma coisa fantástica, gente. A senhora, por favor. É uma coisa muito boa. Boa tarde, Sandra. Pois não. O uso de protetor solar não inibe a produção de vitamina D? Inibe. Não só inibe, como você não tem produção, mas a vitamina D, agora a gente está brigando com isso, porque descobriram um grupo de africanas com deficiência de vitamina D. E aqui na Bahia, eu fui uma das pioneiras que comecei a pedir vitamina D há 4, 5 anos atrás aqui na Bahia. O laboratório Rio da minha cara. Vem cá, minha baianinha, você quer pedir vitamina D em local de baiano? Eu quero pedir vitamina D em local de baiano. Eu te digo, 10 pacientes de 8 eu pego. E assim, a nossa qualidade do sol, infelizmente, gente, está muito ruim. Então está dando mais câncer de pele do que vitamina D. Então, nesses casos, eu reponho via oral. Ele tinha uma pergunta. Doutora, parabéns. São 2 perguntas. A primeira, qual o efeito dessas 1000 dietas que existem, né? Que o pessoal faz a dieta, aquela só proteína. E a questão desse método Ravena, né? Que tem algumas pessoas que eu conheço, eu tenho um doente da família que já estava até para fazer partir para uma cirurgia, né? Redução bariátrica. Uhum. E fez um método e realmente perdeu, né? Peso. E aí eu gostaria assim. Tá. Eu tive a oportunidade de dezembro, eu estava no Mayo Hospital. Lá eles fazem bariátrica por segundo. É um hospital que realmente eu nunca vi nada parecido em minha vida. É um hospital que você entra às 8 da manhã, chegou da Índia, do Paquistão, da Indonésia, da Malásia, da França. 5 da tarde você está com toda a sua vida resolvida, a cirurgia marcada para o dia seguinte, suas citopunções prontas, suas biópsias prontas. É uma coisa assim que é do outro mundo. E lá eles desenvolveram um serviço de bariátrica que era para educar o paciente de bariátrica para ir para a cirurgia. Eles se surpreenderam que a maior parte dos pacientes que entravam nessa reeducação não precisavam da cirurgia bariátrica. Então, o que está acontecendo? Eu não gosto do termo dieta. Eu gosto da ideia de reeducação alimentar, porque nós somos humanos. E eu acho que cada pessoa tem algum alimento que enaltece a alma, que gosta, que dá prazer. E nem tudo é alimentar também só o corpo. A gente tem que alimentar a alma, não só com comida, mas com cinema, livro, cultura, enfim. E a ideia de Ravena também, eu gosto de um ponto de Ravena positivo, falando das coisas positivas da vida, que ele agregou o lado gourmet à comida. A comida de Ravena não é feia. Não venha me dar uma comida feia dizendo que é natural e saudável para eu comer, porque eu não vou comer. Eu acho que comida tem que ter uma coisa de estética, tem que ter uma coisa de elaborada, tem que ter uma coisa de molho. Assim. Eu acho que é uma coisa que você tem que ter equilíbrio. E eu sou contra radicalismo. Eu sou adepta da filosofia budista e eu acredito perfeitamente que o caminho dourado é o caminho do meio. Então, eu acho que se você equilibra bem suas refeições, e um dia você enfia o pé na jaca, inclusive meu livro novo tem o bolo de chocolate da minha mãe, que é o dia que você enfia o pé na jaca, né, que é contra todo o livro. E que foi como eu entrei na cozinha, foi com o cheiro do bolo de chocolate da minha mãe. Né, que, inclusive, teve uma doença que deram ela 4 meses de vida, ela está com 10 anos curada. Né? Um médico deu a ela 4 meses de vida, que eu não sabia que médico era Deus e tinha a agenda do dia da morte da gente, mas tem muitos aí que são assim. E a ideia de Ravena é uma ideia de tirar realmente o carboidrato que você enxuga, mas é uma ideia radical. Né? Então, eu acho que a gente tem a nossa possibilidade de a gente fazer as nossas opções. Agora, o problema de Ravena é que depois o paciente ele não consegue equilibrar aquilo, ele volta a engordar. Então, se você faz, às vezes, uma coisa lenta, sabe aquela velha história de as grandes revoluções são lentas e silenciosas, você tem um efeito muito melhor e um resultado melhor também para o decorrer de sua vida, de você estar plantando uma sementinha ali para poder colher os frutos. Nós ainda temos tempo, pelo menos, para uma pergunta. Oi. Por favor. Eu sou Ernesto. Eu queria saber sobre o vegetarianismo.
Ernesto, o vegetarianismo é uma coisa bacana desde que você saiba equilibrar. O problema do vegetarianismo é que muitas vezes ele não consegue equilibrar as proteínas. E aí começa a ter deficiência de B12 e uma série de outros problemas, principalmente na parte de formação muscular. Né? Eu tenho alguns triatletas que são vegetarianos, que fizeram essa opção, e é difícil você se sustentar vegetariano sendo triatleta. Mas se você consegue equilibrar com shiitake, com shimeji, consegue equilibrar os grãos, formando proteína, equilibrando a sua B12, é uma coisa super bem-vinda, é uma digestão mais fácil, você não está colocando nada de bicho no seu corpo, é uma opção muito mais leve de desintoxicação, desde que seja bem equilibrado, como qualquer outro tipo de alimentação. Eu já fui muito radical, assim, já tive traços de muito radicalismo, mas eu mudei muito o meu conceito, porque hoje você vê restaurantes, naturais, que aí você chega lá, é pizza natural, bolinho natural, não sei o quê, é só carboidrato, não tem comida ali, não tem vida. Né? Então, a medida para uma churrascaria, eu prefiro comer um filé mignon e com verdura do lado, entendeu? Que pelo menos é comida de verdade. Então as pessoas têm que ter cuidado que nessa de naturalismo e vegetarianismo, deixa de comer comida do mesmo jeito. Começa a comer bolinho, salgadinho, um monte de carboidrato e deixa de equilibrar do mesmo jeito. A alimentação ideal, gente, é adequada para cada ser humano. Não tem É uma coisa que eu nunca comprei um programa. Eu não tenho um programa de montar uma reeducação alimentar para meu paciente, porque cada pessoa é um mundo. Você não tem como saber os gostos, sabe, a vida daquele paciente. Então, você vai fazer uma coisa ideal que não vai ser real para aquele paciente. E as pessoas têm uma certa direcionamento para um tipo ou outro de alimentação. Claro que não dá para pegar uma pessoa que tem com a ferritina de 500, 1000 e deixar ele com carne vermelha. Né? Eu mesma, assim, a carne vermelha ela tem um bocado de coisa negativa, né? Fora a parte química, né? As proteínas, a difícil digestão, aumenta a câncer de intestino, mas também tem muita coisa boa, de formar musculatura, de um triatleta que corre 40 quilômetros, dá uma sustentação maior. Então, cada caso realmente é um caso, mas assim, eu sou simpatizante. Bom, eu não vou fazer pergunta, mas vou afirmar o que eu acabei de perguntar para a Sandra ali na sala. Ela garantiu que Deus é gordo. Tá certo? Então, na dúvida, fiquem do lado da balança. Obrigado pela presença, obrigado pelos alimentos. Vou pedir para a Graziela encerrar. E, em seguida, vamos fazer o milagre de tirar uma foto, como sempre fazemos aqui. Vamos montar uma pequena grupo de cadeiras. Por favor, Graziela. Obrigada. Eu te conhecia daqui. Tem até uns pitacos para dar em algumas receitas suas. Tem receita nova. E agora eu te conheço daqui, de perto, né? Obrigada. Eu acho que a palavra de hoje, Marcos, não é gordinho ou gordilho. A palavra de hoje é mito. Você desfez muitos mitos na nossa cabeça. Eu acho que todo mundo sai daqui hoje repensando o seu cardápio, e vamos ter uma Bahia mais magra. E que como o meu intestino funciona igual um reloginho, para você colocar no seu consultório um reloginho para todos os pacientes.